pôde ter uma revelação tão profunda da igreja. Então, irmãos, quando você tem esse conceito de Paulo, quando você tem essa ideia, o que você lê quando esse homem fala da igreja, quando ele diz, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Você imagina o que ele está dizendo, irmãos? Não é o que você leu. Não é o que você leu, não é o que eu li. Nós lemos isso de maneira muito conceitual. Isso é muito mais do que conceitual. Esse homem está dizendo que Cristo morreu pela igreja, que não adiantava ele querer destruir essa igreja. Foi o que ele tentou. Ele tentou destruir, ele tentou acabar com a igreja. Mas aquele que morreu pela igreja é eterno. Aquele que morreu pela igreja é o cabeça dela. Ele morreu por ela. Ele deu a vida por ela. E ele não iria deixá-la abandonada nessa terra. Nem mesmo ele, sendo o animal que ele foi, seria capaz de destruir esta igreja. Paulo aprendeu que a igreja é indestrutível. Esta igreja da qual ele fez parte, e por esse evangelho, ele viveu, e por Cristo, ele morreu. Por isso ele diz, em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe, irmãos, tem tantas lições aqui. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que nós nunca vimos a igreja. Muitas vezes. Sabe por que é o nosso problema de indiferença, de negligência, de frieza? Nós nunca vimos a igreja. Sabe o que a gente viu, irmãos? Instituição. Nós vimos instituição, não a igreja. Saulo viu a igreja. Ele viu que essa igreja é linda. Essa igreja é mais amada do que todo o universo. Ele viu que aquele que era Deus com Deus, ele deixou o seu trono para morrer por ela. Ele deu a vida por ela. Ele deu a vida por ela. Paulo tinha um amor profundo pela igreja. Porque é impossível que um homem em Cristo não ame a igreja. Irmãos, eu gostaria que isso arrebatasse o seu e o meu coração. Por que nós amamos estar no culto? Por que nós amamos partir o pão juntos? Por que a gente ama cultuar junto? Por que a gente ama cooperar, servir? Por que a gente ama? Porque Cristo a amou primeiro. Porque ele nos amou, ele nos incluiu nesse corpo. Nós éramos animais selvagens. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Merecíamos o inferno por justiça de Deus. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus fez cair sobre o seu filho aquela justiça que era contra nós. Nós, jambuzeiros bravos, nós fomos enxertados nessa videira. Nessa videira. Nós fomos enxertados nele. Fomos colocados numa condição de amor, onde Deus nos ama como ele ama o seu filho. Foi isso que Paulo viu, irmãos. É claro que esse é o assunto seguinte, mas olhe para ele aqui, quando ele converte, qual era a consciência que Paulo tinha dele? A consciência que ele tinha, ele nunca perdeu. Paulo nunca achou que ele fosse um cristão melhor do que qualquer outro, irmão. E mais à medida que ele ia andando com Cristo, quanto mais ele andava com Cristo, mais esmagado ele era. Quanto mais ele crescia na sua experiência de viver Cristo, mais ele sentia miserável. Ele nunca escondeu isso. Paulo nunca se escondeu de trás de religiosidade. Ele não tinha, irmãos. Ele não tinha prazer em nada que não fosse Cristo. Ele disse, tudo aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como refúgio. Porque o desejo de Paulo não era ganhar galardão, não era ganhar aprovação, não era ter plateia. Ele diz assim, ele queria ganhar a Cristo. Não tinha nenhum outro lugar mais importante para Paulo. Ele queria ser achado em Cristo. Ele queria participar dos sofrimentos de Cristo. E a única forma que ele pudesse participar dos sofrimentos de Cristo é que ele se derramasse totalmente em servir Cristo na igreja. Ele foi um vaso. Ele foi um vaso. Que história linda é essa? Eu digo com todo respeito a vocês, irmãos, mas eu não conheço nenhuma biografia bíblica mais bonita do que a de Saulo.
o homem que ele se tornou. Paulo não ia, como muitos vão. Tem pessoas que passam a vida toda no candomblé, na feitiçaria, sacrificando animal, comendo animal. Aí vem contar isso para os irmãos. Os irmãos acham lindo. Como se o grande pecador fosse merecedor da salvação. Irmãos, Paulo nunca se justificou como merecedor da salvação. Ele sempre se colocou como alguém que não merecia. Ele nunca se colocou como alguém que fosse digno de Cristo. Ele se colocava sempre como alguém que não era digno de Cristo. Deixa-me colocar alguns textos aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Deixa-me ver se a gente consegue aproximar dos textos originais. Dos vocábulos originais. Para a gente interpretar esse texto tão lindo. Vou reforçar. Ninguém é digno de Cristo. Cristo tem um amor por nós, do qual nós não temos nenhum mérito. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Só tivemos a oportunidade de ter a presença de Deus por causa de Cristo. Mas não porque mérito, não há mérito nenhum nosso. Por isso que esse ano, no meu aniversário, eu não aceitei nem as pessoas me darem parabéns. Não há por que aceitar. Não há nenhum mérito. O nosso mérito é estar em Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo. Se nós não amamos a Cristo, se nós não vivemos para Cristo, se nós não fizermos tudo que fazemos para a glória de Deus, se nós não formos obedientes ao nosso guia, que é o Espírito Santo, honrando então o nosso líder, que é Jesus Cristo, nós não podemos amar nem a nós mesmos, nem aos nossos filhos, netos, nem cônjuge, e nada, se não tivermos amor por Cristo, se não vivermos para Cristo, se não fizermos tudo que fazemos para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é só ser obediente ao Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é só nascer de novo em Cristo. E aí, nos transformar dia após dia, de glória em glória, com circunstâncias da vida, provocadas, permitidas por Deus, para que a gente dê glória a Ele em obedecer o que devemos fazer a cada uma dessas circunstâncias. É isso. Lindo, que ele faz algumas referências sobre ele mesmo. Ele diz assim, a mim, 1 Timóteo 1,13, a mim que no outro tempo era blasfemo. A palavra aqui no grego é justamente isso, blasfemo. Essa é uma palavra grega que a gente fala. É o difamador que injuria uma pessoa, é um injuriador abusivo. Essa é a melhor tradução. Um injuriador abusivo. Eu era um injuriador abusivo. Paulo blasfemava contra pessoas, injuriador. E hoje, um filho de Deus, um servo de Cristo, uma pessoa que teme a Deus, também não é injuriada? Eu sou. Porque as pessoas não veem Cristo em mim, elas veem as coisas erradas que eu fiz e faço, mas elas não veem nela. Elas participam do mundo, agredindo os discípulos de Cristo, como fizeram com Cristo. Paulo farão com todos os discípulos de Cristo. O mundo é contra os discípulos de Cristo. E as pessoas nem se apercebem disso. E às vezes estão atacando o próprio filho, a própria filha, o próprio cônjuge, o próprio pai, a mãe. É assim. Cristo não veio para resolver problemas do mundo. Ele veio para dividir, separar. Separar quem? Aqueles que são dele, daqueles que não são. Eu entendo que 5% de nós podemos ser de Cristo. Os outros 95% não têm observado isso, e a Bíblia não cita nada que eu possa chegar à conclusão que seja mais de 5%, que seja 10%, mas eu prefiro dizer sim. Então, temos muito o que fazer aqui na academia, e você que está me ouvindo,
tem muito o que fazer comigo, conosco e com, sobretudo, o nosso líder, Jesus Cristo. Vamos escutar.